Nesse momento, vamos fechar levemente os nossos olhos, pensando no Pai Maior. Todos temos um compromisso, todos temos a nossa missão para evoluir. Muitas vezes encontramos dificuldade em nossos caminhos e muitas vezes nós acabamos esquecendo que a força está dentro de nós mesmos. A nossa fé, a nossa coragem de enfrentar as nossas dificuldades. A casa espírita é o templo onde nós podemos exercer essa fé, essa força maior que nos encaminha para o bem. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos proteja, nos ampare e que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo e, principalmente, nos intuindo para o caminho do bem. Com certeza, a felicidade estará logo ali. Seremos felizes de acordo com o nosso merecimento e a nossa força de vontade. Que assim seja. Boa noite, amigas e amigos. Que alegria podermos estar reunidos de novo nessa casa que é a casa de todos nós. Sintamo-nos acolhidos pela espiritualidade que festeja junto conosco o retorno das nossas atividades, o retorno dessa confraternização espiritual em nome de Jesus que nós aqui realizamos. Para a nossa exposição na noite de hoje, nós trazemos o tema Sede Perfeitos. Trata-se do 17º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo faz um convite a todos nós a fim de que venhamos dar sequência ao projeto divino das nossas vidas, a perfeição. Fomos criados todos nós simples e ignorantes, há muito tempo atrás. E quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. Temos oportunidade de reencarnar diversas vezes, onde, por intermédio de um corpo físico, podemos interagir com o plano material e também com as pessoas que compartilham conosco os caminhos da vida terrena, a fim de que possamos adquirir conhecimentos, a fim de que adquiramos virtudes, qualidades, que venham nos ajudar no processo de criar em nós os subsídios necessários a que possamos chegar a esse projeto divino da perfeição. Não é um trabalho fácil, porque é um trabalho que visa uma viagem internalizadora, onde nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Pois a luta não é com o mundo exterior, e sim com o nosso mundo íntimo. Mas nem sempre nos damos conta desse detalhe. Preocupamos-nos com as dificuldades que a vida física nos traz, com a fome, com o frio, com a falta de dinheiro, com as doenças, com os problemas de relacionamento, com uma infinidade de intempéries, com uma infinidade de dificuldades que a vida nos proporciona, e esquecemos do nosso íntimo, e esquecemos de nós, na nossa integralidade, ou seja, o eu espiritual. Vivemos para o mundo e esquecemos que o mundo não é o objetivo das nossas reencarnações. O mundo é a ferramenta. Não é o principal. Ele é útil, muito útil, indispensável, devemos dizer, mas não é o principal. Por isso, Jesus nos traz, nesse capítulo, esse convite a que venhamos refletir sobre o processo que cada um de nós cria intimamente para que possamos seguir passo a passo nessa escala evolutiva a qual nós nos propomos desde o momento em que fomos criados por Deus, nosso Criador. Seguimos nas nossas jornadas, cada um de nós por conta própria. E aqui esse conta própria nós vamos explicar para não ficar
muito fugidio esse entendimento. Deus nos concede a oportunidade de reencarnarmos e dá-nos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Eu posso fazer escolhas para a minha vida. Eu posso escolher os caminhos pelos quais eu vou seguir. E fazendo essas escolhas, eu preciso me dar conta que eu sou responsável pelas consequências das escolhas que eu faço. E por isso dizemos que nós estamos aqui por conta própria. O que não quer dizer que não tenhamos auxílio. O que não quer dizer que não tenhamos a proteção divina. O que não quer dizer que o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, não tente nos auxiliar. Mas tudo o que nós fazemos é responsabilidade exclusivamente nossa. Eu não posso culpar ninguém pelos meus erros. Eu não posso culpar ninguém pelas dificuldades da minha vida. Eu não posso culpar ninguém por nada, a não ser eu mesmo. Porque eu tenho a liberdade de escolher. E é preciso que nos demos conta dessa responsabilidade para que possamos interagir com a divindade em relação ao projeto de vida da nossa eternidade. Porque é muito fácil eu viver uma fantasia de que eu sou injustiçado, de que eu sou perseguido, de que nada vai ao favor da minha vida, deixando de lado a realidade de que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. E que a responsabilidade é minha. Quando assumimos essa postura de que eu sou o timoneiro, o motorista da minha vida, a responsabilidade muda. E é preciso que mude para que nós nos demos conta de que a minha vida é uma consequência de tudo que eu faço. Hoje, meus amigos e minhas amigas, nós somos a consequência do nosso esforço desde o princípio. E eu digo para vocês, sem medo de errar, nós nunca estivemos tão bem na nossa eternidade. Nós nunca passamos por um momento tão grandioso e importante em relação à nossa evolução como nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos no ápice da nossa jornada. O que não quer dizer que nós não tenhamos nada a fazer para frente. Estamos passo a passo evoluindo. Ensina-nos o Livro dos Espíritos que não é possível que nós andemos para trás na nossa jornada evolutiva. Nós podemos marcar passo, nós podemos estancar, mas nós não regredimos. Nós só andamos para frente. E o que aparentemente pode parecer um retrocesso, na verdade é uma intervenção divina para que nós venhamos adquirir conhecimento que vai nos ajudar a alavancar mais e mais a nossa jornada. Mas tudo responsabilidade de cada um de nós. E é importante que nos demos conta deste processo para que tenhamos consciência de como agir. Porque nós não somos marionetes. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós não estamos aqui desperdiçando o tempo da eternidade e vindo aqui só para aproveitar a vida, aproveitar a reencarnação. Nós estamos aqui no plano físico para trabalhar. E esse convite nos é exposto lá em O Livro dos Espíritos, questão 132, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação. E os espíritos nos dizem mais ou menos assim, que a encarnação tem por objetivo nos ajudar no nosso processo evolutivo, dando-nos o ensejo de que venhamos, através do plano físico e da interação que nós temos com o plano físico, aprender e nos tornemos assim melhores. Mas também, nessa interação com o plano físico, nós temos, por intermédio da encarnação, a oportunidade de colaborar no desenvolvimento da obra divina. E o que é a obra divina? Tudo
é obra divina. As pessoas que convivem conosco, o ambiente onde a gente vive, o planeta que nos serve de morada, tudo é criação divina. Então a nossa reencarnação não visa só o eu, visa o todo. E precisamos aprender a viver interagindo com tudo à nossa volta, com as pessoas, com o ambiente, comigo mesmo, para que possamos dar sequência a essa responsabilidade que nós assumimos quando nós reencarnamos, de que eu preciso trabalhar as minhas necessidades, mas também preciso colaborar para o ambiente que me serve de morada. E aí o entendimento passa a ser outro. E aí a responsabilidade passa a ser maior. Porque eu não estou aqui ao acaso. Porque eu não estou aqui passando férias, eu estou aqui para trabalhar. E vivendo, meus amigos e amigas, num mundo de expiações e provas, que, é verdade, migra para uma transição onde tornaremos-nos um mundo regenerado, quer dizer que o nosso ambiente não é o dos melhores. E não precisa fazer muito esforço para a gente notar isso. Existem muitas dificuldades lá no mundo. Mas aí nós precisamos fazer uma reflexão e lembrar. O que eu faço para que o meu mundo, para que o nosso mundo, seja como ele é? Lembrando que o ambiente onde a gente vive é como ele é, porque nós todos colaboramos para que ele seja como é. Vamos pegar uma situação mais fácil da gente entender. O nosso lar. Cada um de nós tem um ambiente familiar. Pode ser tranquilo, pode ser amoroso, pode ser um pé de guerra. E o nosso ambiente do lar será a construção coletiva que nós, as pessoas que ali vivemos, construímos. Se eu fizer um esforço para que o meu lar seja um lar de amor, com certeza eu ajudo para que o meu lar seja um ambiente amoroso, e nós vamos construir esse ambiente amoroso através do esforço de todos. Fica entendido isso? Tenho certeza que sim. E a gente olhando para o mundo lá fora, e lembrando que nós temos guerras que acontecem, uma coisa que é difícil de entender, mas que é uma realidade do nosso órgão, nós precisamos refletir o que eu estou fazendo hoje para que a guerra aconteça lá do outro lado. Mas eu nunca fui para lá. Eu não sei nem onde é que fica a faixa de Gaza, eu só conheço faixa de Gaze, aquela que a gente coloca nas feridas ali, quando machuca, né? Mas precisamos lembrar que tudo aquilo que eu faço, os pequenos crimes que nós cometemos, não para com a humanidade, mas para com as leis divinas, colaboram para a psicosfera negativa do nosso planeta, que acaba colaborando para que a maldade acabe sendo levada a feito em diversos lugares. O nosso pensamento vai ao longe, meus amigos e minhas amigas, e cria as chamadas formas pensamento, que andam pela atmosfera como balões e acabam sendo atraídas por qualquer um de nós, dependendo do teor dos nossos pensamentos, por afinidade. Então, todo aquele pensamento maldoso que eu posso emitir durante o dia, por exemplo, estou lá no meu trabalho, levei o meu lanche, fiz um lanche gostoso hoje para mim comer, deixei na geladeira da empresa, quando eu vou lá na hora do lanche comer, alguém tinha comido. E eu fico bravo. Porque comer o meu lanche eu vou pegar pelo pescoço. Mas eu sou uma pessoa boa, eu só pensei nisso e não fiz. Mas eu emiti uma forma pensamento, querendo pegar alguém pelo pescoço, e essa forma pensamento vai pela atmosfera. E daqui a pouco, lá no outro lado do mundo, alguém pensa em pegar alguém pelo pescoço e atrai aquela minha forma pensamento.
e por sintonia, aquela forma pensamento lhe dá o gatilho que precisava para ele cometer aquele ato, eu sou solidário e corresponsável por aquela maldade que foi feita. Porque eu emiti um pensamento de maldade. Trago isso para que nós lembremos, meus amigos e minhas amigas, da responsabilidade que pesa sobre nós frente à contribuição que nós damos para o ambiente onde a gente vive. E esse tema vem de encontro com o sede perfeitos, porque o ambiente que todos nós almejamos para a nossa vida, de paz, de amor, de solidariedade, de igualdade, de respeito, ele passa pela transformação íntima de cada um de nós. Passa pela luta que nós precisamos travar para conosco mesmo, a fim de que venhamos eliminar as imperfeições que ainda nos caracterizam e que nos acompanham há séculos. Não é de ontem que a gente aprende a ser egoísta. Não é de ontem que a gente aprende a ser vaidoso. Não é de ontem que a gente aprende a ser ganancioso. É de séculos. Várias e várias reencarnações. Essas imperfeições estão enraizadas em nós e para a gente se libertar delas não é fácil. Nem um pouco fácil. E a maior dificuldade está justamente na luta ser para conosco mesmo. Porque para enxergar o defeito dos outros a gente é campeão. Se eu entregasse uma folhinha aqui para cada um de vocês e eu pedisse para vocês botarem na folhinha os defeitos de alguém que vocês conheçam, eu tenho certeza que ia ter gente que ia pedir mais folha. E é fácil a gente fazer isso. Agora, se eu pedisse para a gente, cada um de nós, escrever os seus próprios defeitos na folha, eu tenho certeza que iriam vir folhas em branco também. Porque a gente não consegue enxergar as nossas imperfeições. E não conseguimos as enxergar porque não nos damos tempo de fazer aquela viagem íntima que é tão necessária e indispensável a cada um de nós. A fim de que venhamos nos conhecer e nos conhecendo, tenhamos o subsídio, o conhecimento que é necessário à nossa transformação. Para que mudemos, é preciso que nós entendamos o que acontece de errado, o que acontece de certo, e aí nós possamos fazer escolhas. Por isso, é uma responsabilidade exclusivamente nossa, individual. Eu posso apontar o dedo para quem quer que seja e dizer: tu é assim, tu é assado, tu é egoísta, tu é vaidoso. Com certeza, dependendo da assimilação de quem está ouvindo, nós estaremos fazendo um bom papel, porque é uma ajuda para a pessoa, a fim de que ela entenda o que precisa mudar. Mas e para conosco mesmo? Como entender o que eu preciso mudar para me tornar uma pessoa melhor? Muitas vezes as pessoas nos auxiliam trazendo-nos verdades de maneira escancarada que a gente assimila como perseguição, como calúnia, como injúria, como inveja, como desrespeito. Entra por um ouvido, sai pelo outro e a oportunidade se esvai. Só que nós viemos fazendo isso há muito e muito tempo, várias e várias reencarnações. Em resumo, nós reencarnamos e desperdiçamos as oportunidades que Deus nos concede de aprender. Quando estávamos lá no plano espiritual, libertos do corpo físico, na erraticidade, rogamos a Deus a oportunidade de reencarnar, prometendo: meu Deus, me dá a oportunidade de voltar de novo para o plano terreno. E eu te prometo que eu vou me esforçar por ser melhor. Eu vou lutar contra as imperfeições, eu vou procurar fazer o bem, eu não vou ceder às tentações que o plano físico vai trazer, porque eu tenho certeza que eu vou ter sucesso. E a gente reencarna. E reencarnando, nós temos o esquecimento do passado e não lembramos de nada que nós prometemos para Deus e para nós mesmos. E com o passar do tempo, brotam do nosso inconsciente as nossas características seculares que trazem as imperfeições que nos caracterizam. E gradativamente nós vamos pondo-as em prática.
mostrando para todos à nossa volta e para nós mesmos o quão imperfeito nós somos ainda. Isso é um problema? Não é um problema. É natural que seja assim. Mas é motivo de preocupação. Porque nós precisamos mudar quem nós somos. Não precisamos mudar o outro. Precisamos nos preocupar em mudar a nós mesmos. É a mesma coisa no relacionamento, né? A gente enxerga no cônjuge, na cônjuge, tudo aquilo que eles precisam mudar. E a gente quer que eles mudem. Mas nem sempre a gente para olhar como eu sou e o que eu preciso mudar para que o ambiente entre nós seja de paz. O mecanismo é o mesmo. Precisamos nos dar conta desse propósito. E trazendo, de novo, o ambiente onde a gente vive, lembrando que vivemos um período de transição planetária, diz-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda que muitos de nós já vivemos um mundo de regeneração. E analisando a classificação que Kardec traz para nós dos mundos, nós encontramos lá que os mundos de regeneração são aqueles onde o bem se sobrepõe ao mal. Não é um mundo perfeito. É um mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. Então é preciso que nós façamos uma análise simples para entender se nós já vivemos no mundo de regeneração ou se nós ainda estamos, cada um de nós, ou se nós ainda estamos no mundo de expiações e provas. Basta nós analisarmos se a gente faz mais o bem ou se a gente faz mais o mal. E aí eu posso refletir friamente e entender, eu faço muito mais o bem do que o mal. Eu já estou regenerado. E aí entra uma outra reflexão que é muito importante. O que é o bem? O que é o mal? O ego, que nos acompanha, que nos caracteriza, tem a capacidade de nos iludir frente a tudo aquilo que a gente faz, procurando sempre a satisfação pessoal e esquecendo as responsabilidades coletivas que nós temos para com a humanidade. E nós enxergamos todas as nossas construções, as nossas criações, as nossas relações como perfeitas, porque o ego nos faz entender que nós somos perfeitos. E não nos damos conta do mal que a gente faz às pessoas à nossa volta. Por isso, é preciso analisar com discernimento e procurar entender o que realmente eu faço. Será que é o bem? Será que é o mal? Tudo aquilo que eu faça que me gera benefício, mas prejudica uma criatura que for, é uma maldade. Porque o bem não faz mal para ninguém. São opostos. E a maldade não é uma criação divina, é uma criação nossa. Porque em determinado momento da evolução da humanidade, nós aprendemos que a gente poderia passar a perna no outro. Nós aprendemos que nós poderíamos ganhar vantagem. Em determinado momento da humanidade, a gente criou algo chamado dinheiro, moeda. E aquilo ali, lembrando que nós somos criaturas imperfeitas, acendeu em muitos de nós uma ganância que até então não existia. E assim a gente vive secularmente, criando essa ilusão de que nós somos bons, de que nós somos perfeitos, de que nós somos evoluídos, de que está tudo uma maravilha, e por isso nós fugimos do propósito divino de sermos perfeitos. A passagem do Evangelho que abre as leituras desse 17º capítulo é baseada no Evangelho de Mateus, no seu 5º capítulo, aquele capítulo no qual Jesus traz as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E o texto, bem do final do capítulo 5º, nos diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso?
Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus traz a nós, e os benfeitores espirituais aproveitam o ensinamento de Jesus, vinculando-o ao capítulo que nos convoca à perfeição, essa passagem do Cristo que nos liga ao amor. Mas não o amor a quem nos ama, e sim o amor a todos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus abre-nos os olhos, lembrando que a perfeição passa pelo processo de luta íntima contra todas as nossas imperfeições, em especial o egoísmo, a vaidade e o orgulho, que nos afastam dos propósitos de vivermos em harmonia com todas as criaturas que convivem conosco. O orgulho, a vaidade e o egoísmo acendem em nós de maneira muito intensa algo que é tratado pelos benfeitores espirituais como uma das chagas da humanidade: o interesse pessoal. Vivemos atrelados às necessidades que nós criamos para nós mesmos, e o resto à nossa volta que se vire. Vivemos a nossa experiência terrena preocupados com as nossas necessidades e esquecemos o todo. E vivendo assim, acendendo em nós essas imperfeições que nos acompanham há tanto tempo, nós deixamos de lado o sentimento que Jesus traz a todos nós do amor. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma reflexão sobre a evolução, e os benfeitores nos lembram que no princípio, quando criados, nós éramos somente instinto. Depois, com o passar do tempo, passamos a ter sensações, e essas sensações evoluem a fim de que tenhamos os sentimentos. E o amor é o sentimento dos sentimentos. Mas é preciso também entender o amor da maneira tal qual Jesus a entende. Porque normalmente nós entendemos o amor como um sinônimo de aquilo que me satisfaz, aquilo que não me contraria, aquilo que faz tudo o que eu quero. Encontrei um cachorrinho na rua, hoje, coisinha mais linda. Vi aquele cachorro e eu pensei, que amor, vou levar para casa. Levei o cachorro para casa, saí para trabalhar. Quando eu voltei em casa, o cachorro tinha comido o pé de sofá, tinha feito xixi em cima da cama, tinha feito uma bagunça dentro de casa. Quando eu vi tudo aquilo, eu pensei, não amo mais, botei para rua. Isso é amor? Não é. Nunca foi e nunca será. Amar não é receber, amar é dar. Enquanto nós tivermos no nosso pensamento e no nosso coração a ideia de que amar é receber, nós nunca encontraremos o verdadeiro amor. Porque amar é dar. É dar de mim sem esperar nada em troca. E não importa o que o outro pensa, eu faço porque eu quero. Não por obrigação, eu faço por amor. E aqui, pegando esse quesito dos inimigos, daqueles que nos prejudicam, Jesus nos lembra que nós precisamos amá-los. E não importa o que eles pensam de mim. Não importa o que eles façam, o que importa é o sentimento que eu alimento no meu coração. E quando nós conseguimos alimentar esse verdadeiro amor, esse amor que dá de si em benefício do outro, sem esperar retribuição, nós estamos dando passos largos em direção à evolução da qual nós fazemos parte e da qual nós não podemos fugir. A evolução é uma lei. Porém, os passos precisam ser dados por nós mesmos. E o convite feito na noite de hoje, amigos e amigas, é que cada um de nós reflita sobre as nossas jornadas e o que temos feito para a vida que nos é concedida, para com as pessoas que vivem conosco, para com o mundo que nos serve de morada. Aprendamos a fazer o nosso melhor, lutando contra os nossos instintos inferiores,
contra os sentimentos negativos que muitas vezes povoam os nossos pensamentos e façamos o nosso melhor, lembrando de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o exemplo que devemos tomar para a nossa eternidade, aprendendo a amar, a respeitar, a compreender, a tolerar, fazendo de maneira espontânea a todos aquilo que eu desejo para mim mesmo. Amemos sem restrição. Não tenhamos vergonha de demonstrar os nossos sentimentos às pessoas. Lembremos que o esforço é individual de cada um de nós. E não importa o que o mundo faça, porque as leis divinas não mudam. Eu preciso mudar para me adequar a elas. Não é porque todo mundo faz errado que seja certo. O errado sempre é errado, o certo sempre é certo. E nós precisamos usar a nossa inteligência, fazendo escolhas, lembrando que eu não sou o ser encarnado, esse corpo que eu vejo no espelho. Eu sou o Espírito Eterno, que reencarna para evoluir e aprender. E aprendendo, nós vamos evoluir, dando sequência ao projeto que Deus criou para cada um de nós. O amparo divino está sempre conosco, mas o esforço é individual. Reflitamos, utilizemos o Evangelho como o nosso manual de uso diário. Aprendamos a consultá-lo nos momentos difíceis. E tenhamos certeza que os benfeitores amigos sempre trarão uma mensagem adequada às nossas dúvidas, às nossas necessidades, que hão de nos fortalecer nos nossos bons propósitos, para que sigamos na nossa luta contra nós mesmos, contra o mundo de dificuldade que nos cerca, para que tenhamos êxito no nosso propósito de evolução e de criação desse sentimento divino, tão necessário a todos nós, chamado amor. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas, agradeço a equipe espiritual que nos auxilia no nosso trabalho. Eu convido então os amigos e as amigas que mantenham-se concentrados para que façamos a nossa prece de encerramento e também o nosso passe coletivo. Convidamos os nossos amigos aqui, trabalhadores da casa, para que se posicionem junto conosco. E todos nós, com o pensamento sereno, com o coração tranquilo, depois desses momentos de confraternização que vivemos, imaginemos à nossa frente a presença do nosso Mestre, do nosso modelo e guia Jesus, visualizando com seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto a nos acolher, e cada um de nós, com carinho, com amor e respeito, conversemos com Ele mentalmente, dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todo o carinho, por tudo aquilo que trazes a cada um de nós para o nosso bem, para o nosso fortalecimento. Sabemos, Senhor, que Tu és conhecedor das nossas necessidades, sabe o quanto nós precisamos de Ti e por isso Te rogamos auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas lutas íntimas. Ajuda-nos a vencer as imperfeições, a adquirir as virtudes, para que nos tornemos pessoas melhores, nos aproximando cada vez mais de Ti, de Deus, deixando para trás as imperfeições, nos tornando verdadeiras pessoas de bem. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, para que jamais nos percamos nas trevas do mundo. Ajuda-nos a nos tornar a luz que levará a Tua luz a todos aqueles que compartilham conosco os caminhos da vida. Rogamos que o Teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que lembramos nesse instante, sejam encarnadas ou desencarnadas, que a Tua luz, que o Teu amor envolvam e protejam a todos onde quer que estejam. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio nos ampare e nos proteja, dando-nos a força necessária às lutas do dia a dia. E assim sendo, felizes e agradecidos, nós encerramos a nossa exposição e o nosso trabalho de hoje, rogando que as Tuas bênçãos nos amparem hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.